Gente, falando em Mais Saúde, eu quero agradecer ao Hospital Santa Rita, Dr. Marcelo e toda a sua equipe, parceiraços aqui do nosso programa, sempre trazendo esses profissionais de primeira para falar aqui no nosso programa para você, entendeu? Dar as informações necessárias para a gente saber o que tem que fazer para cuidar bem da saúde, em todas as especialidades, em todas as áreas. E o Hospital Santa Rita agora tem tudo para você. E tem ainda também o Laboratório Exame e o CDI, Centro de Diagnóstico por Imagem. Ou seja, em relação à saúde, você está muito bem servido aqui em Alta Floresta. Agora nós vamos ver Mais Saúde. O Mais Saúde de hoje traz o especialista, Dr. Gilberto Almeida, especialista em urologia. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o Dr. Gilberto é uma dúvida geral. O que é urologia e o que o urologista faz? Dr. Gilberto, antes do doutor responder, eu quero lhe dizer que, no consenso geral, o urologista é um médico das patologias masculinas. Isso procede? Tudo bom? Boa tarde, Flávia. Boa tarde, telespectador. Na realidade, procede a dúvida da população, né? Porque na realidade a gente trata na urologia das doenças do aparelho urinário, de todas as suas formas, desde as doenças que atingem os rins, os ureteres e a bexiga, e associado a isso também, principalmente a genitália masculina, né? Então, por ter essa questão de genitália masculina, pensa-se que é somente para os homens, mas o atendimento é geral para homens e mulheres. Olha só, isso é uma grande surpresa. Vou ser bem sincera em dizer que eu acho que a maioria, né, das pessoas acreditam que a urologia é especificamente para homens. Então tá aí, não é só para homens, para as mulheres também. É uma coisa muito importante, porque a gente sabe que tem doenças que inevitavelmente irão acontecer. A principal delas na minha área é em relação ao câncer de próstata, que atinge os homens a partir dos 40 anos de idade. Já deve ser feita a prevenção dessa doença e atualmente está em voga um pensamento de que o homem ele é concebido para desenvolver câncer de próstata. Então, já está se tendo algumas evidências de que se todos os homens vivessem até os 120 anos de idade ou mais, todos teriam câncer de próstata. Então, por isso, vale a pena fazer. É uma doença grave, é uma doença que leva à morte, e leva à morte as pessoas ainda em vida ativa, seja social, profissional, emocional. Então, a partir de 40, 45 anos de idade, uma doença que a gente sabe vai levar invariavelmente à morte, vai ser fatal, em aproximadamente 5 anos ou um pouco mais. Então, a gente vai ter uma parcela de pessoas que vão ter a sua vida ceifada com 55, 60 anos de idade, quando tem muito ainda a aproveitar e a contribuir, né? Gostaria de saber se ainda há o preconceito por parte dos homens em fazer esse exame, em buscar saber se tem ou não essa doença. Ainda há? Existe o preconceito, sim, Flávia. As pessoas ficam imaginando coisas, confundem o exame físico com a sexualidade, e não tem nada que impeça de fazer o exame físico da próstata, e não vai prejudicar em nada a sexualidade do homem. E é um exame que as pessoas não têm ideia real de como é feito, ficam imaginando que vai ser alguma coisa de outro mundo, quando na realidade é um exame realizado em menos de 5 segundos. Olha só. Né? A gente percebe já rapidamente a consistência da próstata, o tamanho da próstata e a suspeita ou não da existência de nódulos que pudessem ser cancerígenos. E é um exame que deve ser feito anualmente, né? Muito rápido, é indolor, e
diferente do que muitas pessoas pensam, e os resultados são muito bons para uma doença que pode acabar com... Eu às vezes costumo dizer que o câncer de próstata, o pior não é morrer do câncer de próstata, o pior são os últimos anos de vida, a qualidade é péssima, né? A qualidade de vida é assim, a pessoa não consegue fazer as suas atividades básicas. Só que daí as pessoas também não sabem o que é atividade básica. Assim como não sabem se urologia é só para homem ou para mulher também, as pessoas não sabem o que é a sua atividade básica. A atividade básica é escovar os dentes, lavar as mãos, fazer a sua própria higiene. A pessoa não consegue mais fazer isso no seu último ano de vida. Então é uma doença terrível. Eu considero pior o último ano ou os 2 últimos anos de vida da pessoa do que a própria morte em si. Nossa, e olha, isso é uma informação que muita gente não tem, não é? Que realmente causa isso e que pode chegar a esse ponto. Eu acho que as pessoas têm que tomar mais consciência disso para deixar o preconceito de lado, correr no médico e fazer o exame o mais rápido possível, porque eu acredito que, se diagnosticado muito no início, eu acho que a possibilidade de cura, com certeza, é bem maior. Gira em torno de 85% dos casos. E ainda 10 ou 15% de casos que a gente não consegue curar, a gente consegue controlar a doença, podendo chegar a dar a garantia de que uma pessoa que faça o exame regularmente, na sua primeira vez que faça o exame, não tenha suspeita de câncer de próstata, e faça uma vez por ano o exame, de que não vai morrer de câncer de próstata. E no que a urologia pode ajudar? Qual a possibilidade de ajudar na sexualidade do homem e do casal? Muito, porque assim, ó, as doenças que atingem a sexualidade do casal, pode ser, vamos dizer, o maior problema é a impotência, a incapacidade de ter uma ereção. A gente faz avaliação de várias doenças que são sistêmicas, que atingem o organismo como um todo, e dessa maneira, como complicação, ocorre a impotência. E ainda algumas doenças específicas do próprio órgão genital que a gente consegue melhorar, consegue fazer tratamento, seja medicamentoso, às vezes até cirúrgico, em casos mais graves. Mas tem vários tipos de medicamento. Claro, a primeira coisa é controle de doenças metabólicas e depois a necessidade de tratamentos para produzir a própria ereção, seja medicamentos via oral ou injetáveis. E ainda, fora dessa questão de potência sexual, algumas outras doenças que a mais comum, eu diria, é a ejaculação precoce, que é a incapacidade de satisfazer ou de ter uma satisfação própria ou da parceira, né? A gente consegue também um bom controle desse problema que atinge os homens desde a juventude, desde a adolescência até a idade mais avançada. Então isso aí pode atrapalhar muito a sexualidade do casal. Sim. Por um problema masculino e impedindo, às vezes, acabando com o relacionamento em si, com o relacionamento emocional, e muitos casais chegando até mesmo à sua separação, por uma questão que a gente consegue controlar e melhorar a vida das pessoas. Então, acho que isso aí é muitíssimo importante. Isso aqui a gente falando em questão de casal, né? Aí, além disso, as pessoas que não têm um parceiro fixo, né? Aí é imperativo a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Com certeza. Sempre que vai se formar um casal, a orientação para fazer exames de doenças sexualmente transmissíveis, e depois de formado o casal, eles se cuidarem entre si. Eu acho que toca um pouco nas pessoas para elas se alertarem, falar, poxa, eu acho que eu preciso, mesmo que não tenha nenhum sintoma. É importante procurar um especialista, é importante procurar um médico. Às vezes a gente tem alguma coisa e nem sente, nem sabe, faz um exame e descobre
Não é verdade? Às vezes tem gente que espera ficar com muita dor, sentir muita coisa para procurar um especialista. A gente está sempre focado em questões que muitas vezes as pessoas no geral, ou até alguns outros colegas, não se lembram de fazer algum questionamento. Às vezes uma pequena conversa, um pequeno assunto tocado, faz trazer à tona um grande problema que a pessoa está vivendo. Exatamente. Agora, mais uma curiosidade. As mulheres precisam de urologista? Precisam, né? As mulheres, como os homens, ainda tem uma questão de prevenção que a gente não falou antes, que na realidade, procede à dúvida da população, né? Porque na realidade a gente trata na urologia das doenças do aparelho urinário, de todas as suas formas, desde as doenças que atingem os rins, os ureteres e a bexiga, e associado a isso também, principalmente a genitália masculina, né? Então, por ter essa questão de genitália masculina, pensa-se que é somente para os homens, mas o atendimento é geral para homens e mulheres. Olha só, isso é uma grande surpresa. Vou ser bem sincera em dizer que eu acho que a maioria, né, das pessoas acreditam que a urologia é especificamente para homens. Então tá aí, não é só para homens, para as mulheres também. Agora, mais uma curiosidade. As mulheres precisam de urologista? Precisam, né? As mulheres, como os homens, ainda tem uma questão de prevenção que a gente não falou antes, que é principalmente prevenção contra pedras nos rins e infecções urinárias. Isso aqui eu deixo sempre o meu relato, que é tomar água, depois tomar água e mais água, né? Isso aí sempre vai prevenir essas questões. E como tanto homens e mulheres têm o rim e a bexiga, para homens e mulheres. Na questão da mulher em si mesmo, o que mais necessita do tratamento da minha especialidade é em relação a infecções urinárias recorrentes, né? Infecção urinária que fica sempre reaparecendo, seja de tempos em tempos, ou uma infecção urinária que não cura, né? Que não melhora, toma o remédio e logo depois já mantém a infecção. E ainda as questões de incontinência urinária, que é a perda de urina sem controle ou sem a sensibilidade. A mulher pode até sentir a vontade de urinar e não chega no banheiro, urinou na calcinha, urinou na calça, na roupa. Ou então não sente a vontade e perde urina, né? Essa questão geralmente ocorre nas mulheres que têm múltiplos partos, mas pode acontecer, a gente vê na clínica, mulheres que não tiveram gestações, mulheres com somente uma ou duas gestações. Independe da idade, doutor, isso? Independe da idade, né? Geralmente mas assim, em crianças e adolescentes não se percebe muito, mas tanto adultos jovens ou uma idade avançada, mas em toda a vida da pessoa, né? Isso aí seria a principal necessidade das mulheres em relação à minha especialidade. E parece que não, mas eu acho que essa é uma coisa que atinge uma grande porcentagem das mulheres, não é? Tem uma incidência de mais ou menos 20 a 30%. Olha só. Eu diria assim, então, que numa população de 10 mil mulheres, 3 mil vão ter problema. Então é uma coisa assim bastante evidente na nossa sociedade. E aí, ainda, além de homens e mulheres, também tem as questões de doenças infantis, né? Sempre relacionadas geralmente a infecções urinárias das meninas, às vezes perdas de urina também. Nos homens, mais questões já de nascimento, o pediatra que vai encaminhar, com alterações da genitália ou de alterações que precisam às vezes até um procedimento cirúrgico, e principalmente
a enurese noturna, que é o desenvolvimento do aparelho urinário. Aí nas crianças que às vezes começam a ter perdas de urina noturna, que vai ser conhecido pela população como fazer xixi na cama. Olha só, e são coisas assim básicas, corriqueiras, que precisa ficar atento. Agora, doutor, para a gente finalizar, eu gostaria de saber se há algum avanço tecnológico nessa área. Existe, muito, né? Eu acho assim, toda a medicina tem muito avanço tecnológico. Na parte cirúrgica, a gente tem os tratamentos minimamente invasivos, né? Com videolaparoscopia, videoendoscopia, né? Que são dependentes de aparelhos, então, né? Que na realidade já existem há bastante tempo e é uma coisa que eu estou trazendo aqui para a cidade de Alta Floresta. Estou fazendo esses procedimentos de endoscopia urológica no Hospital Santa Rita. Já tem algum tempo aí, já fiz algumas cirurgias, né? Que são coisas que não se fazia antes aqui por não ter aparelhagem. Ainda o que está por vir é também dependente de aparelhos, é o tratamento do cálculo renal, que é a pedra no rim, né? Com um aparelho que faz, ele pulveriza a pedra, ele quebra as pedras dos rins, né? E a pessoa vai posteriormente eliminar essas pedras como se fosse uma areia, né? Então é um tratamento sem necessidade de cirurgia. Não existe o corte na pele e submeter a pessoa a uma cirurgia. Ainda em relação às mulheres, um exame que não tem aqui, um exame pouco comum mesmo em grandes centros. Os médicos conhecem, a população desconhece. É um exame para avaliação do funcionamento da bexiga. Já para avaliar essa parte da população feminina que tem a perda de urina, e aí saber se existe a necessidade de um tratamento medicamentoso ou um tratamento cirúrgico. Que essa é uma grande questão. Às vezes, antigamente, sem fazer esse exame, existia perda de urina, o médico ia lá e fazia cirurgia na mulher. A cirurgia não deu certo. É porque muitas vezes não era a cirurgia que era necessária. Sim. Então esse exame será trazido para cá. Também que aconteça isso. Como? Evita também que aconteça, né? Evita que aconteça isso aí, uma falta de um diagnóstico que não vai conseguir melhorar com o tratamento proposto. Muito bom. Agora, doutor, vamos informar o nosso telespectador, porque com certeza muita gente vai se interessar nessa conversa. Você vem uma vez por mês para o Santa Rita, aqui em Alta Floresta, é isso? Exatamente. Eu tenho minha clínica em Curitiba e estou vindo aqui a convite do Dr. Marcelo, uma vez por mês. Já faz um ano que eu estou vindo aqui, desde junho do ano passado. Sempre uma vez por mês, fico uma semana, desde segunda até quinta ou sexta-feira. E geralmente, atualmente, geralmente na segunda semana do mês. Por ter essa regularidade, eu organizei meus compromissos em Curitiba, eu organizei os compromissos aqui. Então aqui ficou geralmente a segunda semana do mês, no Hospital Santa Rita. Então, assim, você agora tem como se tratar assim. Quem precisar é só procurar o Hospital Santa Rita, que lá você vai ter um atendimento perfeito, de primeira. E o doutor Gilberto aqui, no nosso estúdio, veio para tirar suas dúvidas. Qualquer dúvida também, manda um e-mail para a gente entra em contato. Doutor Gilberto pode voltar para tirar essa dúvida, não é isso? Com certeza. Estarei sempre à disposição, venho aqui com a regularidade que a gente já falou e sempre posso atender e retornar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo espaço aqui e estou sempre à disposição.